Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Leandro Silveira, editor do site, e essa é mais uma edição do Guia Talks. Guia Talks é o nosso programa de entrevistas e um espaço para debate e divulgação da cultura que cerca a cerveja, com a intenção de oferecer informação relevante e atualizada, além de análises aprofundadas sobre o universo cervejeiro. Hoje a gente tem o prazer de receber um campeão aqui. O nosso convidado é o Guilherme Rossi, que recentemente venceu a última edição do Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cervejas. Bem-vindo, Gui. Tudo bem? Tudo bem, Leandro. Obrigado, cara, pelo convite aí. Tudo ótimo. E você? Tudo sossegado. O Gui, além de vencedor do campeonato, como se precisasse de mais, também tem um bar em Jundiaí, o The Beer Market, que a gente vai falar sobre ele também. Mas primeiro vamos falar desse campeonato que chamou a atenção de muita gente. Gui, conta pra gente como é que foi vencer o Campeonato Brasileiro de Sommelier, como é que é participar de um campeonato desse tipo. Conta um pouco dessa sua experiência do campeonato em si. E de vencedor Beleza. também. Cara, vencer foi ótimo, né? O que eu venho falando é que é a validação de um trabalho, né? De mais de 10 anos aí. O Beer Market, que é meu bar aqui em Jundiaí, ele vai fazer 9 anos esse ano. Então, faz bastante tempo que a gente vem trabalhando no segmento, né? E antes mesmo de ter o bar, eu já trabalhava com isso. Então, foi para mim uma coroação mesmo, cara, de todos esses anos aí de trabalho, dedicação, né? O campeonato em si, cara, ele tá na 6ª edição, né? Então, eu também imagino assim, quanto mais edições vão acontecendo, mais repercussão vai tendo, né? Mais pessoas interessadas em saber como a coisa funciona, em querer participar e tal, né? Eu participo do campeonato desde a primeira edição, né? Que foi em 2014. Na segunda edição, em 2015, eu fui vice-campeão. A edição que o Gil Lebre ganhou, eu fui o segundo, né? Aí depois, agora em 2022, eu consegui o primeiro lugar, né? Mas o campeonato é bem interessante, cara. É um campeonato que ele é bem rico, né? Assim, de experiências, né, cara? Ele engloba de tudo, desde a primeira fase é uma prova teórica de 80 questões de múltipla escolha, então tem perguntas desde de cultura, história, né, da cerveja, até estilos e serviço, harmonização, é uma prova bem completa. A segunda fase já é uma fase mais técnica prática, né? Então a gente recebe ali 6 amostras de cerveja, às cegas, e aí, analisando sensorialmente as amostras, a gente tem que definir quais são os estilos, né? E depois a gente recebe 6 cervejas mainstream dopadas com defeitos que são comuns de se encontrar, né? Daí também a mesma coisa, analisando ali sensorialmente as amostras, a gente tem que cravar quais são os defeitos. E depois, na última fase, a final, a gente passa por uma banca técnica de avaliação oral, né? A gente responde perguntas oralmente, e depois tem uma simulação de uma situação de serviço, né? Com pessoas para a gente servir, enfim, cardápio de cozinha, carta de cervejas, enxoval de copos, né? Toda uma situação de bar, né? De restaurante, e que a gente tem que daí, enfim, enfrentar os desafios ali, as pegadinhas que vão aparecendo na hora, né? Mas para mim, cara, foi super gratificante de vencer esse ano, né, cara? Foi, como eu disse, a coroação de um trabalho, assim, né, de bastante tempo. Não, bacana, parabéns pela conquista. Você já falou um pouco, mas assim, na sua visão, Gui, você participa desde a primeira edição, né? Já tinha um vice-campeonato no currículo. Qual que é a importância para o setor de ter um campeonato desse tipo? O que ele ajuda o setor cervejeiro a ter esse tipo de competição? Cara, eu acredito assim que o campeonato ele é importante para gerar conhecimento mesmo, né? Eu acho que assim é muito importante que os profissionais se coloquem à prova, né?
é uma maneira de você testar os teus conhecimentos, estar sempre se atualizando, né? E principalmente traz esse holofote, né, para a profissão, que, querendo ou não, é uma profissão nova, né? A gente tinha aí o sommelier de vinho, sempre foi um reconhecido, né? Mas hoje a gente vê esses outros segmentos aí né, específicos para cada bebida, sommelier de cerveja, de saquê, de azeite, enfim, de café. Então, eu acho que dá um holofote, né, joga uma luz ali para a profissão, né? Mas é aquela história, é um campeonato, ele é aberto para todos os profissionais da sommelieria participarem, né? Não são todos que participam, então, né, obviamente que é uma avaliação de quem se propõe a participar do campeonato, né? Mas eu acho super importante nesse sentido mesmo, dos candidatos estarem se colocando à prova, testando os conhecimentos, estarem se atualizando sempre e ter esse destaque, né, de que é uma profissão importante para o segmento, para a construção do mercado, né? Uhum. E pensando assim, no dia a dia do trabalho de um sommelier e com a experiência que você tem no campeonato, né? Você falou, no início tem uma prova prática, tem uma prova manuscrita, né? Que é teórica, depois você tem as provas práticas, né? Como é que como é que o campeonato dialoga com a realidade do trabalho de um sommelier no dia a dia? Eu costumo dizer o seguinte, né? Sommelier, você tem o sommelier lato sensu e o sommelier stricto sensu, né? A sommelieria, ela engloba várias possibilidades profissionais, né? O cara pode ser um sommelier que a função dele é, de repente, curadoria de portfólio, de restaurante, de bares, enfim. Ou ele pode ajudar uma cervejaria no desenho de novos produtos, né, ou da análise sensorial qualitativa de portfólio. O cara pode ser um sommelier que hoje em dia tem bastante disso, né, que é um propagador, né, o cara tem uma mídia social ali, ele está sempre falando de cerveja, falando de harmonizações e ganhando seguidores e abrindo os caminhos, né, para novos consumidores. Ou ele pode ser o sommelier stricto sensu, que é aquele cara que trabalha estritamente com o serviço, né? Com atendimento de mesa, enfim, com atendimento direto do cliente, né? Aí, pensando nisso, o campeonato, eu acho que ele dialoga com a realidade em todos os sentidos, né? Por exemplo, a fase final, que é a fase do serviço, ela é bem próxima da realidade mesmo, né? De você atender um cliente, o cliente tem demandas, ele tem reclamações para fazer, enfim, você tem pedidos para, né, caprichos para serem atendidos, e você tem situações que você se depara no dia a dia, por exemplo, um copo sujo, uma cerveja vencida que você esqueceu de tirar da geladeira, né? Então, eu acho que esse tipo de situação é bem real mesmo, né? Eu, assim, por trabalhar com isso há mais de 10 anos, já é uma fase, assim, afinal, para mim, é mais tranquila, por exemplo, do que a prova teórica, né? Porque eu falo, pô, a gente lida com o cliente todo dia, né? Mas, por outro lado, assim, o cara, ele não necessariamente precisa trabalhar com serviço, né? Mas todo o conhecimento que é testado nas outras fases do campeonato também dialogam com a realidade, né? Afinal de contas, o sommelier ele precisa saber quais são os estilos definidos, né? Então, ele saber pegar uma cerveja, analisar sensorialmente e saber encaixar ela num determinado grupo, né, de características. Acho que isso todo sommelier precisa saber. A parte da prova teórica também, curiosidades, histórias, né, de estilos, histórias da cerveja, também super importante dentro da realidade, né? Porque o sommelier ele também é um contador de histórias, né? A pessoa que vai levar o cliente para uma viagem, né? Uma viagem de sabores, de aromas, mas principalmente uma viagem pelo universo da cerveja, né?
contando histórias, como os estilos surgiram, etc. Então, eu acho que o campeonato ele avalia tudo, sabe? A única sugestão crítica que eu faço assim, é que eu acho que deveria ter uma fase de lavar copo, por exemplo, entendeu? Eu acho aliás, até os cursos de sommelier deveriam ter uma aula que é a aula sobre isso, sobre como fazer, de fato, uma asepsia numa chopeira, numa linha de chopp, né? Qual que é a maneira correta de lavar o copo, que tipo de produto você deve usar, né? Então, essa é a única crítica que eu tenho, é isso. Lavar copo também é importante. Legal, fica anotado aí e depois de um título fica mais fácil de as pessoas podem ouvir melhor, mas de fato a coisa da asepsia, da higienização, obviamente, é super fundamental, né? Até para as questões sensoriais da bebida e todo o processo envolvido em si, né? Aliás, já tiveram anos que uma das pegadinhas da final era justamente ter um copo sujo, com uma marca de batom e tudo mais. Mas nunca teve a pia com a esponja e o detergente para você pegar aquele copo sujo e lavar e deixar ele um copo apto. Sim, porque entendeu? tem todo um cuidado ali, né? E a gente fica pensando assim, que também quanto mais o campeonato vai acontecendo, né, as novas edições vão acontecendo, a gente fica pensando, pô, qual a pegadinha que eles vão fazer esse ano? Porque uma hora isso se esgota, né, a possibilidade de pegadinhas. Então a gente fica pensando assim, pô, como que a gente poderia introduzir uma situação de desafio, né? E de repente essa da lavagem do copo, em breve deve estar na pauta isso aí. Não, legal. E Gui, os primeiros colocados, né, acho que os 10 primeiros colocados, se classificaram para o Campeonato Mundial de Sommelier, que vai ser na Alemanha, né? Fala assim para a gente a expectativa de ir para esse campeonato, o que você imagina que vai agregar para você como profissional participar de uma coisa grandiosa assim. Legal. Bom, esse vai ser a minha terceira participação, né, em Mundial. Em 2015 foi a minha primeira experiência. O Mundial ele foi na Brasil Brau, em São Paulo. Aí em 2017 foi em Munique, na DrinkTech. Foi a minha primeira experiência lá fora. E agora esse ano novamente em Munique, na DrinkTech, né? Então, assim, pô, eu posso dizer já que agrega demais, né? Só o fato da gente estar lá fazendo networking com profissionais de outros países já é uma coisa que agrega muito, né? Afinal de contas, assim, o nosso mercado ele é um mercado em construção, né? Que vem aí se desenvolvendo ano a ano, e essas grandes nações cervejeiras, né, têm mercados seculares, então, assim, é uma coisa de doido, né? Você está ali jantando com o cara da delegação alemã e esse cara é de uma, sei lá, é a terceira geração de uma família de cervejeiros, nasceu dentro de um fermentador, aquela coisa, tipo, é legal, né? Só de estar junto já é bastante gratificante e a expectativa esse ano, cara, é das melhores, assim, a gente está super bem representado, como sempre, né? Todos os campeonatos a gente foi super bem representado, porque, afinal de contas, todos os profissionais ali que se colocam à prova no campeonato são super profissionais, né? Então, eu costumo dizer que essa história também do ranqueamento, do campeão, do vice, do terceiro, é sempre uma questão de detalhe, né? Isso não significa que ninguém é melhor do que ninguém, significa que naquele dia especificamente você acordou mais disposto, contou com uma parcela de sorte, caíram cervejas que você está mais acostumado, né? Porque, na verdade, o nível é muito parecido. Então, entre os 10 que vão participar do campeonato, cara, pô, só tem fera. A gente daí começa zerado, né? Não significa que o campeão desse ano sai com uma vantagem, de jeito nenhum, ali é zerado. E a expectativa esse ano, ela cresce bastante, porque teve uma mudança nas regras do campeonato, e eles vão, parece que, garantir uma vaga no palco da final por língua, né? Então, por exemplo, dentro das pessoas que estão prestando a prova na língua portuguesa,
né? O melhor candidato, que quem tiver o melhor desempenho vai estar na final, né? Assim como quem está prestando em língua inglesa, enfim. Então, eu acho que isso nivela, né? Ajuda a gente a estar lá. Mas a gente já teve dois, né, sommeliers que pegaram pódio, que foi o Sawamura e a Tati Sponges, né? A primeira. Então, é isso. A gente vai aí para manter essa marca aí de ter um brasileiro lá bem colocado e, quem sabe, Sim. no primeiro lugar. Pô, seria bacana, o Guia ficaria muito feliz de contar essa história como contou da sua conquista. Ô, Gui, evidentemente você venceu o campeonato, a gente comentou, mas tem uma história por trás disso, né? Tem a sua trajetória aí de sommelier e de dono de bar, né? Você está em Jundiaí, tem o The Beer Market. Conta pra gente como é que é esse teu trabalho, como é que é esse bar seu, o que você oferece para as pessoas lá, como é que você se coloca como sommelier nesse lugar também. Tá. Minha história, cara, começa foi uma história de mudança, assim. Eu sou formado em direito, né, cara? Eu sou advogado, eu tirei o OAB em 2006 e trabalhei como advogado até 2013 exclusivamente. Fiz faculdade de letras também, então assim, eu transitava por um universo completamente diferente. Sempre gostei de beber, sempre gostei de cerveja, mas nunca vislumbrei a possibilidade de viver disso, né? Até que eu comecei a fazer cerveja em casa, né? E isso foi uma coisa que foi uma descoberta muito legal, assim, de um hobby, falar, pô, posso fazer minha própria cerveja, né? Aí eu me lembro, assim, de ir no primeiro Festival Brasileiro da Cerveja, em Blumenau, na época em que os cervejeiros caseiros podiam expor e vender até os próprios produtos, né? Daí tinha o pessoal da Dum, da Drey Adler, assim, um pessoal bem das antigas, com produtos excelentes, e aquilo me deixou maluco. A hora que eu voltei para Jundiaí, eu falei, nossa, tem uma coisa acontecendo, né? Grande, assim, pô, quero participar. E aí eu fui atrás de cursos, né, para poder desenvolver conhecimento, mas principalmente para me ajudar no aprimoramento das minhas produções caseiras, né? Esse foi o objetivo. E eu encontrei um curso, a formação de sommelier no ICB, né, que na época era oferecida na ABS, né? Eu fiz a quinta turma do sommelier do ICB, e a segunda turma do mestre em estilos. E encontrei também a formação da Domens, né? Que eles tinham uma parceria com o Senac nessa época. Eu fiz as duas, eu fiz o Senac Domens lá em Águas de São Pedro e fiz o ICB ABS em São Paulo. E aí, dentro do curso de sommelier, cara, eu descobri um universo completamente diferente, que era o da sommelieria mesmo, né? O da análise sensorial, descrição, etc. E eu percebi que eu tinha uma aptidão para isso, mais do que para fazer cerveja. Aí eu parei de fazer cerveja e comecei a desenvolver meu portfólio, né? Minhas horas copo, enfim, conhecer rótulos e tomar e tal. E aí foi nesse momento que eu comecei a trabalhar no Empório Sagarana, que era um bar que tinha em São Paulo, do Paulinho Leite, referência, era um bar que eu adorava frequentar. E aí eu fui lá pedir para ele se eu podia trabalhar lá, e aprendi demais, aprendi muito sobre serviço, mas principalmente sobre gestão, né? O Paulo me ensinou muita coisa sobre como é ter um bar, né? Que eu já tinha essa ideia de empreender, porque em Jundiaí não tinha nenhum bar especializado no segmento, né? Aí, em dezembro de 2013, eu abro o The Beer Market aqui em Jundiaí, com uma proposta de ser um bar, mas também um grande empório de rótulos, né? Nessa época, em 2013, o mercado era completamente diferente do que ele é hoje, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tinha uma chopeira com 5 bicos de chopp e 8 geladeiras de rótulo. Então, tinha muita garrafa, muita lata, muita coisa importada, que era barato, por sinal, né? E pouca coisa nacional, assim.
né? E hoje já completamente diferente, pós-pandemia, a gente já está em outro imóvel e tal, e hoje o Beer Market tem 23 bicos de chopp e 3 geladeiras, né? Então a gente mudou, hoje a proposta é o chopp, é o produto fresco, o produto regional, né? A rotatividade de rótulos, e na parte de geladeira e estante a gente privilegia cervejas mais raras, né? Cervejas de guarda, cervejas numeradas, edições especiais e tal. E como eu disse, assim, Jundiaí, então a gente foi o primeiro bar 100% focado no segmento, né? Apesar de já ter cerveja, obviamente, em Jundiaí antes disso, sendo vendido em outros lugares, a nossa proposta era de ser um bar focado no segmento, né? Então, não ter nada que não fosse cerveja artesanal, né? Hoje já é diferente, a gente já tem drink, tem vinhos, né? Tem um monte de coisa, mas a proposta foi essa. Cara, a nossa proposta de serviço, né, de trabalho, assim, no salão, é essa proposta de ser um centro de referência na cultura cervejeira mesmo, não só um ponto de venda, né, mas a gente é muito focado nesse lance do conhecimento mesmo, sabe? Uhum. De tentar pegar o cliente pela mão quando Tentar democratizar, levar informação, é isso que você está querendo falar. Sim. Perfeito, exatamente isso, entendeu? Não segregar, sem preconceito, de rótulo. A gente gosta muito de fazer uma leitura do gosto do cliente, né? E para poder fazer recomendações certeiras nas próximas vezes que eles aparecem, né? Então a gente tem muito cliente que vem aqui e chega e fala, pô, o que eu vou beber hoje? Né? O cara, ele não quer nem saber, ele quer que a gente dê a cerveja porque ele sabe que a gente vai acertar, né? Então, só que esse é um trabalho difícil, né? E é um trabalho que talvez só seja possível fazer numa cidade do interior como Jundiaí, que você consegue conhecer teus clientes, mapear Sim, tudo certinho, né? Diferente de São Paulo, capital, por exemplo, né, cara? Não, é verdade. A rotatividade é muito maior numa cidade como São Paulo, né? Fica difícil. Exatamente. Né? Mas, quer dizer, é legal que você falou um pouco do teu trabalho no Beer Market, que você tem a venda, mas que tem essa preocupação em democratizar também, né? Ao mesmo tempo, você, como sommelier, tem que estudar também, né? E num setor que está em ampla mudança, não digo nem expansão, mas que muda muito, vem pandemia. Como é que você se atualiza sobre o que está acontecendo, sobre novidades? Como é que é esse teu processo de estudo? Cara, eu confesso para você que vem sendo cada vez mais difícil se atualizar, assim, se manter atualizado, né? Porque, cara, é muita coisa, né? Nem que a gente queira, é muito difícil de conseguir provar tudo e saber tudo que está acontecendo. Mas, enfim, a gente tem muito contato com o rótulo, né? Por ser dono de bar, enfim, trabalhar lá no salão. A gente tem muito contato com o rótulo, tá sempre experimentando coisas novas, então acho que isso é um ponto muito importante, né? Enfim, minha companheira, Aline, também trabalha no setor, então em casa a gente é permeado por isso o tempo inteiro, né, cara? Então é muito difícil escapar também, quando não sou eu, é ela que está assistindo uma palestra, um congresso, está fazendo alguma coisa, então a gente, no fim, está sempre imerso nessa coisa, né? Agora, o estudo formal mesmo, né, cara? Tipo esse estudo pré-prova e tudo mais, aí é mais quando tem essa necessidade mesmo. Pô, vou prestar uma prova, né? Daí a gente vai atrás de rótulo, fazer simulações de degustação à cega, como se fosse na prova e tal, né? Sim. De resto, a gente gosta mesmo de beber tranquilo, né, de tá sempre antenado, mas também não tá muito bitolado, né, cara? Senão perde um pouco da graça da coisa. Com certeza, também. Certamente. Ô Gui, você é dono de bar, né? Venceu, é sommelier, né? Passou pelo campeonato, como a gente falou. E o setor, assim, ele foi atingido pela pandemia, né? A pandemia modificou muita coisa, né? Até essa coisa que você falou de garrafa, de lata, de delivery, de growler. Como é que o que você enxerga, assim, tanto como um pouco como sommelier, mas também como dono de bar, o que mudou no setor nesses anos de pandemia aí? Nesses 2 anos, né, que a gente está de pandemia, de março de 2020 para cá, né?
Cara, eu acho assim, mudou bastante coisa, né? Uma das coisas que mudou foi a oferta de produto, de rótulo, né? Eu, por exemplo, trabalho com bastante coisa importada, tenho torres fixas lá de alguns shoppings importados. A parte da importação ficou bem complicada, né, cara? Já não tem mais a mesma frequência que tinha antes, está muito difícil de conseguir importar. E tem uma questão, cara, né, que a gente vive num país que tem uma instabilidade econômica muito grande, e essa instabilidade cambial também é uma coisa que atrapalha demais, né? Então, assim, o produto importado hoje ele está muito caro. Isso eu acho que foi uma grande mudança, assim, chegou a um ponto de ficar até proibitivo, né, cara? Por outro lado, isso desenvolve a produção nacional, né? Que já vinha a todo vapor, cervejarias fazendo lançamentos de rótulos constantemente, né? Então eu acho assim, os bares, eu falo por mim, mas eu imagino que isso se reflita nos outros pontos de venda também. Os bares foram atrás de mudar um pouco o portfólio, entendeu? Então, ir atrás de rótulos que são mais próximos do bar, né? Produções regionais, aquele negócio do beba local, né? Eu acho que isso se desenvolveu bastante, assim, né? Diminuiu o hábito de consumo também, obviamente, né, cara? A frequência das pessoas diminuiu, a capacidade financeira diminuiu, né? Então, tudo isso reflete, né, depois na operação, né, cara? Sim, certamente. Você comentou agora há pouco, né, mas para a gente amarrando aqui para fechar, que é mais fácil você fazer esse trabalho, evidentemente, de conversar com o cliente ali, de apresentar uma cerveja para ele, estando em Jundiaí, do que estando numa grande cidade de São Paulo, né? Em Jundiaí você conhece mais, por exemplo, o cliente que sempre vai lá, né? Mas a gente sabe que isso é um trabalho que é uma das funções principais do sommelier, né? Tentar apresentar o cardápio de opções para o cliente, mostrar para ele o que tem mais a ver com o gosto dele, né? Que você falasse, assim, para encerrar mesmo, dessa importância desse trabalho do sommelier e também amarrando um pouco a pandemia, se a pandemia mudou um pouco esse trabalho do sommelier no dia a dia. Essas duas coisinhas aí. Tá, cara, só para esclarecer, assim, o trabalho é o mesmo, Não, eu sei, sim. né? Ele é Sim. possível de ser feito em Jundiaí, do mesmo jeito que em São Paulo. Claro, O que claro, eu claro. digo assim, é mais fácil aqui que a gente mapear o cliente, né? Então, Isso, conhecer perfeito. o cara, falar, pô, fulano, vem 3 vezes por semana, gosta de tomar isso, gasta Claro. tanto, né? Eu acredito, cara, que o trabalho, ele ainda é aquele trabalho de democratização, né? Acho que ainda continua sendo esse mesmo trabalho. É o que eu costumo falar, assim, né? Os caras falam, pô, mas fulano é concorrente, cicrano e tal, não sei o quê. Eu falo, cara, não existe isso, entendeu? A nossa concorrência é o mainstream, entendeu? Se o cara não tá bebendo no meu bar esse final de semana, tá no bar do fulano, né? Para mim tá ótimo, que significa que da próxima vez ele vai estar aqui, entendeu? Então o que a gente precisa fazer é focar em tirar, né, diminuir a frequência do cara no mainstream, no bar que é mainstream, né? Diminuir a frequência do cara que vai beber em outra cidade, por exemplo, né, que sai de Jundiaí para beber em São Paulo, e mostrar que aqui é possível, né? Então, acho que o trabalho ainda continua sendo esse, porque, Leandro, a gente está falando de um produto que é caro, né? É Sim, mais sim. caro mesmo. E então, eu acho que ainda é isso. Ainda existe aquele medo do consumidor que não é conhecedor, né? Que está começando. Ainda existe aquele medo de, pô, mas eu vou apostar meus R$ 25 nessa latinha, entendeu? Meus R$ 40 nesse latão, né? E se eu não gostar? Pô, eu tô rasgando dinheiro, entendeu? Então, eu acho que o objetivo é esse, é deixar o cara tranquilo da escolha, né? E aí a gente tem a história do paradoxo da escolha também. Pô, o cara entra num bar que tem 23 tipos de chopp, 180 rótulos, ele olha aquilo e ele não sabe escolher. Às vezes ele nem entra porque ele tem vergonha de não saber transitar por esse mundo, entendeu?
E é isso que a gente precisa, né, acabar. O cara precisa ficar tranquilo, senta, bicho, fica à vontade, tá tudo bem, entendeu? Então, assim, esse negócio da provinha, por exemplo, a gente sempre dá a provinha de chopp, cara, porque é importante que o cara faça uma escolha consciente e nada mais fácil, né, para escolher conscientemente do que o cara pôr o produto na boca, entendeu? É isso. E eu acho que esse trabalho é importantíssimo, cara. Uma outra coisa que eu costumo falar bastante é sobre, por exemplo, promoções do Pão de Açúcar, entendeu? Pô, as promoções, a galera pergunta, o que você acha das promoções do Pão de Açúcar? Cara, eu acho excelente, porque é isso. Quanto mais pessoas estiverem colocando o produto na boca, melhor. Nós estamos criando mercado. Agora, o Pão de Açúcar não está fazendo um trabalho de desenvolvimento do setor. Por quê? Porque não tem um profissional entre os corredores e as gôndolas do Pão de Açúcar que vai te explicar o que você está comprando, entendeu? Ali você está sozinho, você mesmo fazendo a escolha e baseado unicamente em preço, né? Então eu falo que quem faz o trabalho é a gente, cara, é o sommelier de salão que vai lá e explica e fala do estilo e tenta entender o gosto do cara e tudo mais. Então, para mim, essa é a maior importância da profissão mesmo, entendeu? É educar um novo mercado consumidor. Tá certo, Gui. A gente elogia e sabe da importância do sommelier para democratizar o setor. Vamos conversar mais sobre isso. Todo o espaço do Gui é aberto a você, tanto em função do campeonato, mas principalmente do teu trabalho de sommelier, que a gente sabe que é muito importante. Obrigado pela participação no Guia Talks. Até a próxima. Obrigado a você, Leandro, pelo convite. Fico muito honrado aí de participar e tamo junto. Um abraço.